esse livro é um registro de uma caminhada, né? E é uma caminhada, enfim, que é muito gratificante. Eu sou muito feliz por ter começado a publicar livros e, enfim, ler e entrar nesse mundo, nesse meio editorial e literário. Na verdade, eu acho que é uma coisa que me deixa muito viva e uma coisa que, de certa forma, você tem condição de deixar uma marca, tem condição de deixar um legado. E isso eu até falei num outro evento com a Maíra, eu tive um evento há pouco tempo atrás com a Maíra sobre isso, e eu acho que é a forma que a gente tem de se expressar e de mostrar para os outros que é possível, né? É possível fazer mais, é possível querer mais, sonhar mais alto, né? Então eu acho que é isso. Esse livro é bem uma celebração. A Valéria, que elogiou a capa, faz essa menção ao título. Tu queres falar do título agora ou depois que lê a primeira crônica? Então, o título ele já teve um outro título que eu tinha pensado, que seria Para Começar Bem a Semana, porque era um texto de abertura, então tinham que ser textos inspiradores, eu sempre me pautei por isso. E aí, só que depois eu achei, Para Começar Bem a Semana não tem nada a ver, porque agora eu estou olhando para trás, né? Em 2020 eu estou olhando para trás. Naquele momento, aquelas crônicas eram para começar bem a semana. Tinha essa ideia. Mas quando eu olho para trás, não pode ser essa ideia. Então eu coloquei o enquanto você não olha, porque o tempo passa enquanto você não olha. Se você não olhar de perto, se você não olhar com atenção, o tempo vai passar e você não percebe. Então é essa a ideia do livro, né? De você ter uma atenção um pouco maior ao seu cotidiano, ao que você está fazendo, ao que você quer, aos seus sonhos, a como você conduz a sua vida. Então, de uma forma, assim, tentando que seja mais significativa do que aquilo que te é dado. Então, se o mundo te dá uma coisa e essa coisa é limitante, por que se limitar? Só se limita quem quer, né? Então, eu acho que é essa a ideia. A gente sempre tem condição de colaborar, de fazer mais, eu acho. Então, tem um texto aqui muito bonito que eu não sei, posso ler então? Claro. Porque até olhando a hora, são 7h24. Não, tem tempo, pode ler. Então, esse é um dos textos que tem a ver com isso que eu falei. Chama-se Desamparo. Quando estamos muito desamparados de saudades e amores, de vontades irrealizadas e sonhos interrompidos, geralmente não olhamos o amparo que chega das formas mais silenciosas, misteriosas, inusitadas. Na aflição, só conseguimos enxergar o miolo do furacão, só conseguimos ouvir o coração trotando desenfreado. E acabamos esquecendo que o abrigo pode estar de porta aberta, apenas esperando para oferecer sua proteção. O mar às vezes permanece morno e sereno, apesar dos trovões e ameaças de uma chuva de outono. E, no entanto, são poucos os que percebem isso e continuam tranquilos na areia. Quando um furacão passa assim, desinvestado, bastaria apenas mudar o foco do olhar, bastaria ampliar a percepção, aceitar o acolhimento daquela porta entreaberta, deixar de reparar tanto e acreditar tão forte naquelas nuvens escuras que nos apavoram. Sim, eu sei o quanto isso é difícil. E reconheço que, por vezes, a única porta que percebo à volta é feita de papel cartão, tecido em folhas, letras e palavras. Mas nem sempre o livro é a única porta. Um olhar basta. Ok. Hashtag desamparo. Desamparo, Porque ela, de certa forma, está um pouco... enfim, não tem tido uma performance, né? A questão é, as pessoas publicam no Facebook, publicam no blog, publicam em um monte de lugares, em revistas eletrônicas, e depois elas pegam esse material, não fazem um tratamento, e aí juntam tudo num livro e soltam. Ou seja, então não tem esse tratamento. Aí fica um pouco complicado. Então, primeiro que precisa ter um trabalho editorial. Segundo, é que a crônica ela vai se tornar mais interessante quando ela mostra um recorte de um período que já passou. Então, você fazer uma crônica
enfim, da semana passada, do ano passado, é um pouco complicado, porque está próximo. E até porque você tem, às vezes, disponibilidade desse texto ainda na internet. Agora, quando você faz um registro de uma coisa que já passou, não tem mais como chegar naquele momento, né? E aí você vê que, por exemplo, quando eu li isso e falo sobre desamparo, e essa crônica poderia ter sido escrita hoje, então sim, você tem um texto atemporal e um texto literário. Agora, se fosse um texto comentando alguma coisa que ocorreu, que ficou lá atrás, em 2008, por exemplo, ela perderia o interesse. Né, é a tal verdade histórica, né? Exato. Ela poderia perder o interesse, ou, enfim, claro que você às vezes tem marcos históricos que é interessante que você tenha, né, um texto sobre eles. Mas a gente, quando, por exemplo, pega textos que o Machado de Assis escrevia para jornal, são interessantíssimos, porque você vê, enfim, você vê na crônica um outro mundo. E aí esse texto se torna, de certa forma, literário, né? Mas esse aqui, por exemplo, é um que eu poderia estar escrevendo isso ontem, assim. Tá dentro do período de primavera e se chama Mala Pronta. Uhum. E aí ele diz assim: para fazer as malas de verdade não é preciso tanta coisa. Não preciso daquele tanto que sempre segue conosco sem nem sair da mala. E só serve para aumentar seu peso. Afinal, para que levar o que conhecemos se buscamos o desconhecido? E pensando bem, quem prefere suas próprias velharias a abrir espaço para as novidades? Não preciso de muito, com certeza. Nada além do essencial. Para decolar é preciso estar leve, mirar o horizonte e estender bem as asas. Por isso, quando levanto o voo, tento partir levando o mínimo. Só para voltar mais repleta, só para me encher de maravilhas e descobertas, só para chegar mais completa do que fui. O essencial eu levo dentro de mim. Muito bem. A Valéria falou da capa. Eu queria só que tu mostrasse a capa novamente. A capa do livro, né? De quem foi a arte da capa. Aliás, a capa dos seus livros são sempre muito bom gosto, né? Tanto da Jaguatirica quanto da Gato Bravo. Essa capa, ela veio, olha, deixa eu dizer, ela é da McGill Library, que esse livro teve 3 capas finalistas. Aí eu mandei para umas amigas minhas, e eu fiquei acho que 2 meses matutando sobre qual que era a capa finalista. E aí, foi assim, eram nós 3, eu gostei de um, aí cada amiga gostou de uma capa diferente, aí deu um voto para cada capa, né? Aí eu não consegui também desempatar, eu pedi pro Márcio, aí eu falei, Márcio, olha só, desempata aqui esse jogo, porque eu tenho um voto para cada. Aí ele votou nessa daqui e aí ela ganhou. Foi a tua? Tu tinha escolhido? Essa? Na verdade, não. Eu tinha escolhido uma outra, que era linda também, dessa McGill, e aí é capaz que eu coloque em um outro livro. Mas é uma mulher queimando um papel. Uhum. Porque assim, as palavras a gente fala, né? A gente é como se fosse um papel que queima. Você falou as palavras e as palavras somem, se elas não são guardadas, né? Então é uma mulher queimando um papel. Eu achei muito legal essa ideia. Mas aí depois eu fiquei com essa aqui, que é mais poética, que tem mais a ver realmente com o conteúdo. Eu tinha separado 2. Mas vamos aqui, essa uma bonita aqui. O calendário se desfolha, acompanhando as amendoeiras. Maio se aproxima. A despeito disso, aperto um botão. Iluminam-se as janelas, abrem-se telas que somente a internet permite, para que tempo e espaço sejam suprimidos. E tanto faz se estou aqui, ou à beira de um precipício de Lisboa, ou no cais em Buenos Aires, ou até mesmo passeando num subúrbio da Nova Zelândia. Escrevo português, espanhol, inglês, francês, misturo línguas, misturo estruturas gramáticas e vocábulos. Sinto a brisa do precipício me puxar pelos cabelos. Já não sei mais se sou eu a digitar palavras e silêncios. Me vejo a falar baixo, por entre as letras, que viajam mágicas e misteriosas até a tela das casas alheias. Estou aqui e agora, e onipresentemente revivo, na sua casa, na minha casa, nesse tempo que se faz uníssono, único,
e que traz a instantaneidade do toque, sob a luz ainda acesa por entre as pálpebras. O tempo, nesse abril azul que se despede, deixou de existir. Qual foi a última crônica do livro e por que foi a última crônica? A última... Pra gente fechar a conversa com a última crônica do livro. Eu colocava sempre as crônicas de fim de ano, né? No fim do livro tem a crônica de fim de ano. Né? Estamos chegando no final do ano. Exato. Será que tem alguma coisa pra gente levantar esse espírito agora aqui pro... Eu acho que vai ser bonita também. Ela fala assim, fim de festa. As festas terminaram, as cinzas dos fogos coloridos do ano novo já foram levadas pela maré. E isso sempre mexe com a gente. Esses marcos da passagem das horas, o balanço que é feito entre um tempo que termina e outro que se inaugura. Há quem emende as festas do Réveillon com os preparativos do Carnaval, costurando as noites com o Big Brother. E há também quem veja nessa pausa um tempo precioso e vislumbre o significado verdadeiro dos dias que se apertam entre as duas festas. Para uns, essa época do ano traz letargia, vontade de fazer nada, um desejo de Peter Pan de que o tempo congele e dure para sempre. Outros sentem tristeza e melancolia, como se a passagem do ano não fosse também a passagem de dias como ontem, hoje, amanhã e depois. Para certas pessoas mais atentas e mais sensíveis, esses marcos precipitam atitudes e descobertas e trazem, depois da inércia, da letargia e da melancolia, o desejo de continuar desbravando o inexistente, criando o impensável, imaginando uma realidade nova e melhor. Como Samuel Rosa diria, eu preciso mais, eu preciso. E eu assim, de repente, volto hoje, desse longo silêncio. Começo o ano agora e inauguro um novo tempo, querendo mais, desejando o novo, sempre e infinitamente mais. É isso aí, tá vendo? Não foi combinado, mas casou direitinho aqui, pra gente terminar com a mensagem pra cima, desejando o novo, né?